Boa noite a todos que estão chegando na nossa live de hoje. Hoje a nossa live vai sair um pouco do mundo do astral, né, dos ciganos do astral, e vamos trazer um convidado que é um cigano do mundo físico, né? Eu só estou esperando o Yuri chegar para convidá-lo e a gente começar a conversar sobre essa cultura linda que é a cultura cigana. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Só vou esperar ele chegar para poder convidá-lo para participar da nossa live. Ah, ele chegou. Vou te convidar, tá, Yuri? E você aceita aí. Sim, galera. Boa noite, Yuri. Muito prazer em te conhecer. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, prazer é meu. Boa noite a todos. Gratidão pelo convite, por poder falar da minha cultura, da minha tradição, da minha família. Gratidão a todos. Gratidão a você por ter aceitado esse convite, né? Que, assim, como é que eu posso falar? É uma cultura tão rica e muitas das vezes um pouco secreta, né? Para vocês divulgarem assim, é um prazer nosso em você ter aceitado esse convite para falar um pouquinho sobre a cultura de vocês, sua família, como é que foi essa trajetória desde os primórdios, né, o Yuri? Então, assim, vamos começar assim. Deixa eu te explicar, esse programa, essa live, ela começou, já é a Sim. oitava live que a gente faz, e foi uma ideia que surgiu, né, do meu amigo Marlon, porque eu carrego um espírito de uma cigana de milhares de anos atrás, eu não sei quando que ela nasceu, quando ela morreu, e ela me acompanha desde criança. Então, assim, agora vamos olhar essa cultura pelo lado, né, do cigano humano, né, dos ciganos humanos vivos, né, Sim. encarnados nos dias de hoje. Então me fala aqui, Yuri, como é que foi sua infância? Você viajou muito? Você teve uma prometida? Me conta tudo que você puder sobre a sua infância, suas viagens, seus costumes. Assim, para quem não me conhece, primeiro eu sou cigano Yuri Soares, tá? Eu estou casado há 25 anos com Morgana Nunes, tá? Tenho 2 filhos, o Vladimir e o Pablo. E a vida cigana mudou muito do tempo de criança para os tempos agora da nossa vida, né? Porque o cigano, a gente nunca foi nômade porque a gente quis. A gente é nômade por imposição, do preconceito, das épocas que a gente acampava e chegava as pessoas, não gostava da gente e fazia a gente sair daquele local, às vezes, no mesmo dia ou em 3 dias, né? Então, a vida cigana, o nomadismo, ela está dentro do sangue da tradição cigana. O cigano é nômade por natureza. E as viagens são muitas, né? Então, a gente vai conhecendo muitos lugares. Antes, nos cavalos, né? Que demorava muito na charrete para se locomover. Com a chegada dos carros, isso ficou mais fácil para o povo cigano, ficou mais fácil caminhar e transitar para todos os lados. Mas a vida cigana ela é dada a muita viagem, a muitas descobertas, a gente nunca tem um paradeiro certo, né? Então a vida ela foi feita assim até os dias de hoje. E você me perguntou da prometida, né? Isso. Fui prometido sim, casei prometido. A Morgana não é minha primeira esposa, eu casei uma vez antes, e por ela não seguir as tradições como deveria, os costumes, e isso não foi o suficiente para a gente separar. O que veio a gente separar é porque ela não podia ter filho. E o filho é muito esperado na tradição cigana, senão a gente não se torna homem. E a Mori, a jovem cigana, não se torna mulher perante a cultura cigana. Então, a gente se separou e com a Morgana eu já casei por amor, já casei porque eu gostava, já casei por realmente uma afinidade, não por ser prometida. Ah, que legal. Mas ainda existe esse costume entre vocês, né? Sim, com certeza. Assim, quando a criança nasce, às vezes na barriga, a gente já promete para outra família. Geralmente a gente promete a uma família que a gente tem um apreço, um carinho, uma família boa, que trata bem os filhos, e a gente ali faz um tratado, e isso não é desfeito.
Então, os jovens ciganos ainda continuam casando ainda perante a tradição cigana escolhida pelo pai. Não é uma imposição, tá? As pessoas perguntam, mas vocês obrigam. Nada é obrigado, a gente é livre. Mas o filho geralmente obedece à vontade dos pais e acaba casando ainda muito cedo. A menina com 12, 13, 14, 15 anos, né? O rapaz com 16, 17, 18, não tem uma regra. Mas depois do primeiro ciclo menstrual da mulher, ela já está preparada para levar uma vida de uma mulher casada. E tudo é ensinado a ela, não é assim, Yuri? Essa mulher, né, cigana, ela é ensinada durante esse tempo até chegar a época do casamento, não é assim? Ou eu estou enganada? Para falar a verdade, não tem nenhum ensinamento. Na vida cigana ela é muito corrida, a vida cigana ela é muito intensa. Então, desde pequeno, os meninos estão com a gente, aprendendo a barganhar, a trocar, a negociar. As meninas estão muito junto das mães, aprendendo os afazeres domésticos, de cozinhar, de fazer os vestidos, de fazer tudo que uma mulher precisa. Quando ela chega à idade de 12 a 13 anos, ela já está basicamente preparada para assumir um papel de responsabilidade junto do marido, até porque ela deixa de pertencer à família dela e vem pertencer à família do marido, né? Quando nós temos filho homem, a gente ganha as noras, que é tido como filha. Quando a gente tem filha mulher, ela vai com a família do marido. Isso é tradicional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, né, em casamento, né, em ter filhos. Me diz uma coisa. Existe uma lenda, não sei se é lenda, se é verdade, né? Que o filho, ele é legítimo quando é filho da cigana. Assim, por exemplo, se um cigano casa com um não cigano, acontece, não acontece? Sim, Então, assim, acontece. você entendeu minha pergunta? É mais cigano quando é filho da cigana do que do cigano, ou não tem nada a ver isso? Porque eu já vi essa Deixa eu história. ver se eu vou saber te explicar. É muito difícil um garrão entrar dentro de uma comunidade cigana e casar com uma mulher cigana. Porque quando uma cigana resolve casar com um gajão, geralmente ela deixa o acampamento, ela deixa a vida cigana. Ela não deixa de ser sangue, porque cigana é sangue, né? Ela continua cigana, não seguindo mais a tradição com a família. O homem, ele já pode trazer uma gajinha se ela realmente estiver pronta para viver aquela vida de cigano. Então, o filho que nasce daquele casal, né, o filho vai ser mais cigano do que ela própria, porque ela pode viver 40 anos dentro da comunidade cigana e ela sempre vai ser gajinho. E nunca. Não é igual o judeu que entra para a parte judia, né? Ela continua gajinho. Isso mesmo que eu queria saber. Agora, sobre a origem de vocês, né? Independente de clã, independente do grupo, Sim, ainda há muito mistério, porque a cultura de vocês é oral, ainda continua oral, né? Embora a gente ainda possa encontrar continua oral. algumas coisas. Assim, há quem diga que os ciganos vieram do Egito, né? Há quem diga que vocês vieram da Índia. Você tem como falar de onde realmente é a origem de vocês? De onde vocês vieram? Se foi do Egito, se foi da Índia? Para falar a verdade, né, tudo começou na Índia, no noroeste da Índia, Punjab, Rajastão, e dali o povo cigano se dividiu pelo mundo inteiro, se formando três grandes clãs. O Kalon, que é o meu, falando Xibe, ou Calé, o Sinti, que fala o cinto, e o romanês. Somos todos ciganos, de tradições e costumes e etnia, mas tem uma diferença nos hábitos, nas roupas, nas vestimentas e na língua falada. E da Índia para cá, até a chegada no Brasil, né, se transformou os 7 clãs ciganos. Então, nós temos Machuaia, Hanushi, Calderache, Sinti, Gypsy, Rons e Calons. O Calon fixado entre Portugal e Espanha. Então, são grandes grupos, né? Os calões e os rons são os mais antigos, é isso? Para falar a verdade, não tem o mais antigo, né? Existe 3 etnias, né? Calon, Ron e Sinti. Os outros são subgrupo, são divididos. Para quem não consiga entender um pouco, tem a matriz da Igreja Católica, era só católico. Então, depois dividiu entre batista, protestante, e assim foi formando outras crenças, né, dentro daquele preceito.
é igual o cigano. O cigano ele foi se dividindo em grupos e subgrupos. Ah, interessante. E sobre a língua de vocês, né? Você falou sobre a língua, vocês, é língua oficial mesmo ou posso chamar de dialeto? Como é que é? Essa língua. É, o romanês, ele é a língua oficial do povo cigano, falada. O Xibe, né, do Calon, já é um dialeto, tá? Já não é a língua oficial. E essa língua ela é passada de pai para filho, desde pequeno. Então, em casa, na barraca, no rancho, a gente fala entre a gente o tempo todo e é uma língua que ainda não pode ser ensinada. Daí a única garantia de saber quem é cigano, não de verdade, né? Então, pela língua, a gente conhece um outro cigano. Ai, que legal. E assim, é verdade que essa língua, né, essa linguagem foi criada para que vocês falassem entre si e os não ciganos não pudessem entender o que vocês estão falando? Ou também é lenda? Sim, a língua cigana, ela não nasceu com o povo cigano. Então, foi uma língua basicamente criada dentro de dialetos na Índia, no Hindi, e ela ficou dentro da cultura cigana, principalmente quando entrou no Egito, quando o povo cigano foi escravizado no Egito. Então, essa língua foi de grande força para que os algozes não entendessem o que a gente falava. Mas o cigano conversa pelo olhar, o cigano conversa pelos sinais, conversa pela própria linguagem cigana. Então, tem várias formas de se comunicar, mesmo não usando o Xibe, mesmo não usando o romanês. Tem outras formas de se comunicar. A linguagem corporal, né, que você quer dizer também, ela é muito importante. A linguagem corporal, do olhar, antigamente, mais antigamente, na época da negociação, porque todo o povo cigano é dado ao fumo, à bebida, então a posição do cigarro é colocada, então isso fazia a gente conversar com os mais velhos e a gente entender se estava na hora da troca, se estava na hora da venda, se estava fazendo um bom negócio ou não, se era para parar, recuar, sem usar a língua. Porque no momento que eu uso uma língua, né, você já pensa, pô, vocês já estão falando a língua deles, é para que eu não saiba. E para a pessoa não ficar constrangida, a gente ajeita uma outra forma de falar sem ser a língua. Nem sempre a gente fala a língua, né? Usa outras coisas. Ah, interessante. Eu estou insistindo na questão da língua, da linguagem, né? Porque como eu sou formada em letras, isso muito me interessa, a questão da linguagem, dessa coisa de língua escrita, língua falada, língua oral, língua passada de pais para filhos. E eu E assim, até hoje, né, a língua cigana ela é muito valorizada. Então, a gente ensina os filhos desde pequeno, porque quando morre uma língua, morre uma cultura, morre um povo. Um povo sem língua, um povo sem o seu dialeto, ele perde muito da essência dele, né? Então, a língua ela é ensinada e ela persiste, né? Passada sem ser escrita, né? Só oralmente, ela persiste até hoje. Então, desde que o cigano saiu da Índia até hoje, ainda é falado a mesma língua, o mesmo dialeto, e a gente se entende. Eu tenho ciganos amigos na Espanha, tem em Portugal, tem na França. Eu não sei falar francês nem espanhol, embora o Calon venha de Portugal e Espanha, mas a gente conversa no dialeto. E a gente se entende muito bem. Ah, isso é muito legal, isso é muito importante. Eu tentei, certa vez, estudar língua cigana, não achei nada, não consegui. Isso é muito interessante, né? Agora, Porque, assim, a língua romanês tem algumas frases soltas, né, na internet, em livros. Você se encontra no romanês algumas palavras soltas, né? O Calon, a gente é mais resistente. Então, você vê, os outros cães já moram em casa há muito tempo. O Calon persiste nas barracas, não aceitam o chefe mandando, não aceita empregos, vive da maneira que saiu da Índia, negociando, barganhando, trocando e vivendo de barraca. A gente não mudou. O Calon não mudou quem é, desde a Índia até hoje. e é legal, né, Yuri? Porque assim, mantendo as tradições, assim, é o meu modo de ver. Por um lado é muito bom, porque mantendo as tradições você mantém o povo, né? Mantém a cultura e não se É verdade. perpetua, né, não? Agora me fala uma outra coisa aqui sobre o dom da adivinhação, né? Que é uma coisa muito forte entre vocês. Como é que é inserido isso nos costumes entre o povo de vocês? Se você puder falar o que você puder falar sobre isso. Se as pessoas buscarem um estudo, né, elas veem que assim, a Índia ela é muito mística, entre deuses, adivinhações e tudo mais, né? Então, a origem do cigano, a Índia, a gente só se tornou católico para entrar nos países que não aceitava
os preceitos, os rituais. Então, a gente colocou o catolicismo dentro da cultura cigana. Então, o cigano é fadado a ver o destino. Toda vez que você lembra de cigano, você lembra de quê? Uma cigana lendo a mão na rua, fazendo drabe, fazendo drabaripém com carta. A figura da mulher cigana, logo quando fala de cigana, ela é a sorte. Então, está muito fadado ao povo cigano, ó, desde milênios. E essa coisa da adivinhação, de prever o futuro, ela está dentro da tradição cigana em qualquer um dos clãs. Embora a gente acredita, quem veio fadado vê a sorte é a mulher. A mulher tem um poder no ventre, no coração e na mente que o homem não tem. O homem fica com os ofícios de homem, de negociar, barganhar, de negócios, e a mulher é fadada a ver a sorte. Mas nem todas têm esse dom. Os outros pensam, é cigana, vai ver a sorte. Não, umas nascem com dom, outras não nascem. Porém, é tradicional todas as mulheres ir para a rua para ler a sorte, porque o trazer o alimento, trazer o dinheiro para a barraca é a mulher. É ela que traz, não é o homem. O dinheiro do homem é para os negócios, para o casamento, para os carros, para as viagens. Da mulher para manter a família. Embora a tradição ela é muito vista como mais masculina, porque o homem pode tudo, a mulher tem muita coisa que ela não pode, a tradição é muito matriarcal, é a mulher que passa para os filhos, ó, não faz isso, é coisa de mulher, não faz isso, que isso aqui não é coisa que mulher se faça, isso faz coisa de homem, é a mulher que passa a tradição, né? As tias, as vós. É cultura, é cultural, né? A gente tem que respeitar, e eu acho isso muito bonito, né? E eu ia até te perguntar sobre isso, sobre a questão da religião entre vocês, né? Que eu sei que os ciganos, né, não têm uma religião certa, então a gente pode ver cigano de várias religiões, e você até já falou sobre isso, sobre a questão de terem se adaptado ao catolicismo, né, por conta das perseguições. Me fala um pouquinho do lema que eu acho tão bonito, né? O céu é meu teto, não é isso? A terra é minha pátria, a liberdade é minha... Que, assim, em 1971, em Londres, foi criada o quê? A bandeira romana, a bandeira cigana. E a bandeira cigana, ela representa o nosso modo de vida, né? Que o verde é a terra que a gente desbrava. A pátria do cigano não é onde o cigano nasce, e sim onde ele morre, quando ele vai para o mundo espiritual. E a gente ama quem nos ama, e a gente ama a terra que a gente é bem acolhido. Então, a gente faz dali a nossa pátria. E o céu é o nosso teto. Por mais que um cigano hoje mora de casa, por mais que um cigano tenha deixado a vida nômade, no dia que ele quiser voltar para as estradas estão abertas. A gente consegue voltar à vida nômade de novo. E a roda é a liberdade. O povo cigano, ele é livre. Então, por mais que a gente seja cheio de preceitos, de tradições e de costume, o povo cigano é muito livre. Livre para adorar, aceitar qualquer religião. A gente acredita em todas e respeita todas. Então, o cigano sempre foi místico. No tempo da Inquisição, entrando em país católico, a gente colocou dentro da cultura cigana o catolicismo. Até hoje, a gente batiza nossos filhos na tradição cigana e batiza no catolicismo. A gente casa na tradição cigana e casa no católico. A parte católica entrou dentro da cultura cigana. Mas hoje tem ciganos protestantes, tem ciganos evangélicos, ciganos da Assembleia. Então, são escolhas. Mas já dizendo que a gente não tem aquela coisa de seguir totalmente, né? Eu sou católico, mas todo domingo estou na igreja. O cigano não tem essa coisa de se aprender a templos. A gente acredita que o templo que Deus construiu é a natureza. A gente adora Deus na nossa casa, debaixo de uma árvore, na beira de um rio. Não precisa estar preso entre quatro paredes. Ah, muito legal. Isso é legal porque, assim, tem tudo a ver com o que vocês pregam sobre a liberdade, né? Então, a vida é uma escolha. Legal. Agora, me fala uma coisa aqui. Você falou de casamento e nascimento. É verdade Sim. que os ciganos, eles possuem 3 nomes? Um quando nasce? Sim. Você pode falar um pouquinho disso? Assim, dentro das tradições que já vem bem antiga, né? Quando o cigano nasce, ele é muito esperado, a criança cigana. Então, a cigana já, ao ver a lua, o sol, pede bênçãos para aquela criança, ela se prepara para o momento do parto, comendo, bebendo. A gente não deixa ela participar de conversas assim, muito violentas, de coisas ruins, de ver aleijões, coisas assim. Ela é preservada de coisas muito fortes. Porém, gravidez nunca foi doença, ela faz tudo o que puder, tá? Ela faz as coisas dela. E quando a criança nasce,
Na primeira mamada se dá o nome Romani, se dá o nome de batismo que a mãe conhece, é um nome de proteção. Depois se tem um nome conhecido dentro do acampamento cigano, por todos, e um nome para o mundo gajô do lado de fora. Então são 3 nomes usados dentro da cultura cigana. Então todo cigano tem 3 nomes, né? Aquele que todo mundo conhece, aquele que está dentro da comunidade, aquele que só a mãe conhece. Ah, o seu nome, Yuri, o seu nome, ele é o Yuri é o que você usa entre os não ciganos? Ou é o seu nome mesmo? Isso. É o que você usa entre os não ciganos? É o que os não ciganos. Ah, interessante. Me fala aqui, quando que é a hora de levantar o acampamento e ganhar outros mundos? Tem, assim, uma regra para isso? Tem alguém que determina? É porque ali a terra não está mais fértil? Como é que isso acontece, Yuri? É assim, antigamente a hora de levantar acampamento era toda hora que alguém nos via com os olhos não tão positivos, né? Então a gente chegava numa terra, montava-se as barracas, a gente nunca queria ficar por tanto tempo e nem ser dono daquela terra, né? Então se a pessoa não ligasse e visse que a gente só estava de passagem, a gente ficava. Quando a pessoa já não tinha um olhar bom sobre o povo cigano pelo preconceito, então já vinha a polícia, já vinha um ultimato para a gente abandonar aquela terra. Então você via ciganos com mais frequência mudando a toda hora de lugar. Hoje não. Hoje uma pessoa mais instruída, que tem um pouquinho mais de estudo, de sabedoria, vá até a prefeitura, pergunta se o terreno ali baldio ele vai ser construído ou não, por quanto tempo aquele terreno pode ser cedido, a gente conversa, então um vai na frente, conversa. Quando está conversado, o acampamento vai aos poucos, vai uma barraca, vai 2, vai 3, vai colocando naquele terreno. E a gente fica ali enquanto tempo durar. Então, hoje tem ciganos que estão em cima de terrenos há 6, 7 anos, 8, porque não construiu. Mas a gente fica justamente o tempo que a localidade é boa para negócio, para vender os carros, para a gente manter a vida. A gente vai embora quando aquele local já não tem mais o que oferecer, né? Porque o trabalho do cigano é a troca, é a negociação. Quando o local já não oferece mais isso, está na hora de levantar o acampamento, dobrar as lonas e seguir viagem. Ai, que legal. O Marlon está perguntando aqui sobre o circo. Ele está perguntando se o circo ele foi um meio para os ciganos serem bem recebidos. Foi isso? Ou foi um meio do cigano ganhar dinheiro? Foi um meio do cigano viajar mesmo? O que é o circo para o cigano? Foi ou é? O circo ele sempre existiu, né? O circo é tão antigo como a tradição cigana, né? Ele sempre existiu. Mas existe famílias circenses, seja de Calon, seja de Caldeirache, seja de Louvrara ou Matiuaia, existem os ciganos de circo, que a gente chama de burralô, ciganos circenses, gorbetos, né? Então, são os malabaristas, a minha esposa mesmo, a família dela é de circo, então a mãe dela ficava naquela roda e atirava facas, o tio puxava carro com cabelo, e aquele circo bem antigo, não o circo de hoje em dia, né? Mas aquele circo com todas aquelas coisas que existia de atirar faca, de bichos, de animais, coisas que não pode mais hoje, né? Mas o circo e os ciganos são nômades, né? Somos nômades. Então a gente às vezes está muito perto, tem acampamento perto do circo, que a gente consegue se entrosar um com o outro porque somos nômades, somos itinerários, que a gente chama de latátios, né? E sempre tinha o mesmo costume, você sabe, de voltar para o mesmo lugar? Porque você falou que, né, a terra que acolhe vocês é a terra que vocês, né, abraçam. Então, buscava outros lugares, não voltava para o mesmo lugar? Não, geralmente é assim. Tem acampamentos fixos. Aqui no Rio, né, tem o acampamento, tem no Espírito Santo, tem em São Paulo. Geralmente o que você vê em Minas, depois a gente vê essa cigana em Minas, agora eu estou vendo ela aqui na cidade, é a mesma. Então a gente tem um trajeto, uma rota, é tipo uma rota cigana. Então, Minas, Rio, São Paulo. Os ciganos de São Paulo, Minas e Rio sempre estão nessa rota. Já os ciganos lá do Nordeste, eles não saem de lá, como os da Bahia não saem de lá. Então tem uma rota cigana, né? E geralmente pelo sobrenome, né? Quem é Soares é todo mundo da mesma família. Então são famílias, né? É interessante. Eu conheço, não cheguei a entrar, né?
quando eu vou a Juiz de Fora, que eu tenho amigos em Juiz de Fora, eu vejo um acampamento, deve ser Calon, eu acredito que seja Calon, pelas vestimentas. Assim, quando você vê barraca montada, geralmente é Calon. Ah, é? Os outros cães só montam a barraca para vender os tapetes, vender os cobertores, mas eles não ficam fixos, é só para vender, fica 3, 4 dias só. Ou quando não fica em hotéis. É o Calon que mantém essa coisa mesmo do acampar, de viver mesmo de barraca, né? No tempo da minha avó, a barraca era pequena. Um saco de roupa, 3 panelas, a charrete, um colchão, às vezes nem colchão, e o cavalo para levar. Hoje, o cigano já não consegue mudar mais com seus próprios carros. A gente já não consegue. Então, uma barraca cigana tem geladeira, fogão, televisão, tem tudo que uma casa tem. Mas é lona. É. Né? E a vida, ela vem sendo assim desde muito tempo, mas a vida do cigano melhorou muito. A vida do cigano modificou muito de um tempo para cá, né? Mas eu perdi essa pergunta. Você fez uma pergunta, eu fui falando, eu perdi o fio da pergunta. Você me perguntou algo. Eu perguntei sobre o circo, não foi? Você me respondeu. Mas depois você me contou outra coisa que eu entrei nessa coisa da barraca. Peraí. Não, então acho que eu perguntei sobre isso mesmo. Como é que essas, se vocês voltavam para o mesmo lugar, né? Sim. Você, Isso. você me respondeu. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre os 12 mandamentos ciganos, né? Você pode falar alguma coisa? Como é que ele foi criado? Por que ele foi criado? Esses mandamentos, eles existem? Vocês seguem esses mandamentos até hoje? Os mandamentos ciganos, né, os 12 criados, né? Se você pega o cigano, a gente pega sempre lá atrás, né? Porque a gente tem até um provérbio que fala, né? Se te olhares para trás, pode ficar sem os olhos, mas se você não olhar, pode ficar sem os dois, sem seus olhos, sem seu passado. O cigano tem que sempre voltar ao passado, né? Então, no passado, o povo cigano era um povo arredio, era um povo sem lei, sabe? Que seguia a estrada e era tudo assim muito livre. Então, foi entrando nos países católicos, foi depois da crucificação de Cristo, das Maria, quando veio a história de Santa Sara para dentro da cultura cigana, que foi criado coisas mais católicas, como o mandamento cigano. Então, ele foi criado depois. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar todas as religiões e credos que levam o nome de Deus, não trair seu povo, não mostrar o corpo, amar e não desmerecer as crianças, respeitar os idosos e não desprezar sua sabedoria. Então, essas coisas são respeitadas como leis, né? Porque você vê, não existe crianças ciganas abandonadas, a gente não abandona. Como a gente também não abandona nossos velhos no asilo. Então, o velho é um arquipélago de sabedoria. Além de ser mandamentos, são leis, leis de vida. E essas leis são julgadas em tribunal, não é isso, Yuri? Porque, assim, o que eu sei que vocês têm a justiça própria de vocês, embora eu sei que os ciganos respeitam muito a cultura do outro, eu acho isso muito interessante, porque enquanto tem povos, né, que não respeitam a cultura do outro, isso que é interessante. O cigano é bem fechado entre seu povo, mas respeita muito e abraça outras culturas, isso é legal, né? E vocês têm isso é julgado no tribunal quando alguém desrespeita as leis? A gente tenta resolver tudo entre a gente, né? Então, a tradição é diferente, o costume é diferente, a roupagem é diferente. E as leis, a gente respeita a lei do país que a gente está, mas a gente tem nossas próprias leis, que é chamado de prastaim, são as leis ciganas. Então, mas só que os outros cães é um tribunal que é o Cris Romani. São os outros cães. Vocês não... O Calon é o Divanô. O que é o Divanô? É um conselho de velhos, é um conselho de anciões que junta os velhos do acampamento para julgar cada causa, né? Se um casal realmente separa ou não separa. Então, o separar numa cultura cigana não é bem assim, acabou o amor, se reinvente, porque a família está ali para opinar, para fazer ficar junto. Então, os velhos, eles se intrometem muito na vida cigana pela sabedoria e o conhecimento de manter tudo. Então, é chamado de conselho dos mais velhos. Isso é dentro da cultura cigana. A gente não usa a cultura de fora. É usado assim, se eu faço algo contra você, a lei do país entra para te defender.
não me defender. Se nós dois somos ciganos, nós somos julgados perante a tradição e o costume cigano. A lei do país só entra quando tem um gajão envolvido na história. Ai, interessante. Eu acho que a gente tinha que aprender um pouquinho com vocês, sabia? Porque é muito bonito esse negócio de respeitar os mais velhos, né? E a gente não tem mais isso, né? Os não ciganos, a gente vê os idosos sendo tão maltratados que tivemos que ter até lei para defender os idosos. Muito interessante isso. É tanto que quando a gente fica mais triste quando morre um velho do que uma criança. O luto é muito maior, porque vai um arquipélago de sabedoria embora, né? E eu vejo que, assim, dentro do mundo não cigano, a pessoa prefere aprender passando pelo atrapalho. Então, você fala com um filho, não vai por ali, porque tem uma coisa ruim para acontecer. Ele vai. E deixa eu quebrar a cara, eu vou aprender quebrando a cara. O cigano não, o cigano aprende com a sabedoria. Se um velho fala, ele prefere não seguir aquele caminho e aprender com a sabedoria, não apanhando da vida. É a diferença. Isso é interessante, né? Porque ele viveu bastante. Os mais velhos viveram mais do que os mais novos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre. Você falou sobre morte, né? Como que o cigano lida com a morte? Pode falar pela sua visão pessoal ou pela visão do grupo também. O cigano acredita em vida após a morte? Existe algum ritual fúnebre para enterrar os seus, né? Assim, o rito cigano fúnebre, né, ele é muito egípcio, dentro ainda da cultura e muito indiano, né? Hoje não se faz mais, mas antigamente se cremava o cigano com seus pertences. Hoje não. Quando o cigano morre, a gente é enterrado no cemitério comum. Não existe um cemitério cigano. Então a gente é enterrado no cemitério comum, então a gente coloca os nossos pertences, às vezes é uma faca que cortava um fumo, que a gente fumava, às vezes é um objeto pessoal que a gente tinha um apreço muito grande, o perfume, então tudo isso é colocado no caixão. A gente somos seres humanos, então a gente se entristece, a alegria e a felicidade faz parte do povo cigano. Então, na hora, claro, a gente chora, a gente lamenta, mas a gente vê que aquilo ali impede o espírito de seguir um caminho de luz. Então, cessa as lágrimas todas. Ainda existe até hoje o ritual de queimar tudo, a barraca. Lá em São Paulo mesmo, esses tempos, o bombeiro foi apagar o fogo. E para explicar que isso é tradição cigana, que a barraca não estava pegando fogo, e sim colocou fogo na barraca, porque se queima tudo quando se morre, né? Então, está dentro da cultura cigana, como não comer carne vermelha durante 40 dias, não fazer barba, não pentear os cabelos durante 7 dias, de não falar o nome do morto em conversas profanas. A maior ofensa para o povo cigano é ofender o morto. Então, a gente tem muito respeito a quem se foi, né? Mas se eu for falar da morte aqui, nossa, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando, né? É muita coisa. Muito. Dos preceitos, dos costumes. É uma coisa que eu pergunto, tem festa? Aí eu falo, festa tem, mas não é aquela festa animada, todo mundo rindo, bebendo. A gente bebe, a gente fuma. Então, principalmente se o morto fumava, a gente fuma, se ele bebia, a gente bebe. É a última homenagem que a gente faz a ele, né? E as músicas são chorosas, mas depois cessa tudo isso. Então, já não tem... Casamentos são desmarcados, a gente mantém o luto. Mas o luto do cigano não é o preto, né? É muito semelhante à Índia. É a roupa clara, é a roupa branca que é o luto. E a mulher já não usa mais de brincos, de roupas, de flores no cabelo, de muitas joias. Geralmente uma cigana que fica viúva, geralmente ela não casa, a não ser que seja muito nova. Mas se ela já tem uma família, já tem filhos, neto, ela prefere não casar. Ela segue a vida dela ali cuidando dos afazeres dela. Que barato. Você sabe que a gente tem uma religião aqui, você conhece, brasileira, né? Que é a Umbanda. A Umbanda, o luto é branco. O luto do umbandista não é a cor preta, é o branco. É interessante isso. Então, assim, vocês acreditam... E assim... Na reencarnação, sim. A gente acredita, o povo cigano acredita na reencarnação. Você perguntou isso. Porque a gente acha que a gente não vem nessa vida uma única vez para sofrer, para amargurar. Às vezes a gente vem com deficiências. E qual o sentido de tudo? Morrer, virar pó, né? Morrer e acabou. O que acaba é a matéria. E a gente não morre enquanto continua vivo dentro do outro, né? Dentro do pensamento do coração do outro, né? Mas o espírito, ele é eterno, né? A gente acredita nesse ida e vinda de aprendizados nesse mundo. Então, vocês têm alguma relação nesse sentido com os antepassados, de fazer reverência aos espíritos dos antepassados, que já se foram, independente de religião?
existe isso dentro da cultura de vocês, ou isso é coisa de ficção? Nossa, a tradição cigana, né, antiga, então reverencia o antepassado, até quando morre se coloca no túmulo uma cruz de vinho para espantar os maus espíritos, coloca a comida que o morto gostava, as flores, e essa coisa de cultuar o antepassado, ela é mantida dentro da tradição cigana. Mas, como eu te disse, os ciganos que vão seguindo uma outra vertente de catolicismo, de outras religiões, às vezes ele faz isso pela tradição, ainda mantém, porque não tem a ver com a religião, e sim com a cultura. Outros preferem já não fazer mais, entendeu? Já deixa de fazer esse segmento. Vai muito de família para família. É porque as coisas vão mudando também, né, Yuri? E aí vão se adaptando aos lugares que, né, vocês vão se fixando, né, vamos dizer assim. Embora a gente tenta não perder muita coisa, porque cada coisa que vai mudando, a cultura vai morrendo e vai criando uma outra cultura em cima daquela cultura. Então, a gente prefere ir mantendo muitas coisas. Por isso que eu digo, o calão é mais radical na roupa. Então, tem os outros clãs ciganos saem, vai com uma roupa diferente na rua, para não ser conhecido como cigano. O calão não, o calão anda com suas vestes, entra dentro do banco. Eu ando todo momento assim, então você vai me ver entrando no banco de bota, com canivete do lado, minha esposa com a roupa de fita e renda, com flor no cabelo. O calão, ele não tem vergonha de se trajar como cigano, né? E se tiver preconceito, o preconceito é do outro. Então, o outro que a gente fica triste, muito triste com preconceito, né? Porque você só conhece o outro conversando igual a gente está conversando, entendendo a cultura do outro. A gente não pode julgar sem conhecer, né? Mas o preconceito é que atrapalha muito, mas ao mesmo tempo protege. Esse preconceito protegeu muito a cultura cigana. É disso que eu falo. O que eu acho interessante, né? Não sei se eu tô falando besteira, que dentro da cultura de vocês, de um pouco que eu conheço, vocês são fechados, nesse sentido, como eu falei, né, anteriormente, mas Sim. abraçam e respeitam a cultura do outro. E isso é muito interessante. Coisa que a gente não vê em outras culturas, né? Sempre as pessoas querem subjugar e fazer que essa cultura se sobreponha à cultura do outro. E vocês não têm isso. Isso é muito legal. O cigano ele foi muito fechado, né? Aí teve um tempo que o nosso povo se abriu mais, fizemos amizade, então você frequentava a nossa casa, foi um tempo muito bom, né? Quantos de nós não morremos, né? A avó da minha esposa, a minha avó morreu sem esse contato com o mundo gajon, sem ser olhado com admiração, com respeito. A gente já tem amigos não ciganos, né? Que a gente respeita a nossa cultura, vem na nossa casa, bebe, come, mas muitos velhos ciganos não viveram isso. Então, nós se abrimos muito. Só que chegou um tempo que o povo cigano, não falo só eu, minha família, ou o acampamento, ou outros clãs. O povo cigano está se fechando de novo, porque começou a se conturbar muito a cultura cigana com o esoterismo, né? Então, começou uma conturbação. Ah, todo mundo é cigano, todo mundo vira cigano. Cigano não é religião, cigano é sangue, é raça, é tradição, é costume. Então, o povo cigano começou a se fechar de novo por causa disso, né? Então me fala mais um pouquinho sobre isso, né? Que eu acho interessante esclarecer que cigano não é religião. Vocês são bem místicos, tem os rituais particulares de vocês, né? Como a gente já havia falado sobre isso. Quando eu falo de ritual, é independente de religião, sabe, Yuri? Ritual no sentido mesmo de praticar aquele rito, aquele ato, periodicamente. Como, por exemplo, né? Eu acho que a dança cigana é um ritual. Né? Não sei se eu estou falando besteira, a dança em volta da fogueira, eu acredito, né? Eu tenho certeza que tem um propósito com relação, né, a essa dança em volta da fogueira, a aproximação que vocês têm com pedra preciosa, com os astros, com a natureza, né, de reconhecer o poder que tem na planta, na árvore. Eu acho isso é um ritual, né, independente de religião. Estou errada? Sim. Tem coisa que está dentro da cultura cigana, até os ritos, né? São ritos que a gente, assim, as outras seitas que a gente vai buscar, outras religiões, a gente só entra se elas não... Esse modo de vida nosso, né? Então, tem coisa que pode ser tido como religião, né? Ah, o cigano vai lá no cemitério, faz uma cruz de vinho em cima do túmulo e coloca os incensos e coloca as flores e a comida. Ah, isso aí é tipo uma oferenda. Não é. É um rito. Ah, o cigano corta o pulso, junta o sangue, tem a quebra das taças. Ah, isso aí é um ritual religioso. Não, é um ritual tradicional da cultura cigana.
Então, o reverenciar a lua, que é um astro que Deus fez, né? Amar a lua, o povo cigano ama a lua cheia, é os momentos que a gente faz nossas festas, então os casamentos é feita quando o sol está quente, a gente acredita que o sol traz vida, traz energia, a gente não faz casamento em dia chuvoso, né? A gente faz com sol. Então, e os casamentos ciganos, a gente prefere as noites de lua, tem as épocas certas para casar, tudo isso seguido dentro dos preceitos da natureza, de rituais. Ah, Então, são coisas tradicionais, né? Não tem a ver com religião, né? Tem a ver com cultura. é. E assim, é verdade que as ciganas casam de vermelho, ou isso é lenda? Assim, o casamento cigano, a gente, como eu te disse, a gente casa no católico, então, só que é diferente do de vocês, eu acho, né? Porque quando a moça veste branco, você, gente, mas eu vi tanto cigano de branco, eu vi um casamento no vídeo do Yuri, o Yuri estava de branco, a esposa dele estava de branco, mas ele não estava casando, quem estava casando era outra moça. Mas todo mundo vai de branco, mostrando que a cigana é honrada, que a família passou bons costumes, que ela preserva a virgindade, levando honra para o casamento e as bênçãos para o casamento. Então ela está de branco, é a virgindade, a pureza dela. Então o vermelho, ele está dentro do casamento tradicional cigano, mostrando que ela já é uma mulher honrada, é uma mulher que passou pelos preceitos. Então é o branco e o vermelho. Mas a mulher cigana troca de roupa 3 vezes ao dia. Então, assim, numa festa de casamento cigano, são 21 vestidos feitos, né? A mulher gosta de se enfeitar para a vida. A gente gosta de se enfeitar por estar nesse mundo. Então, o ouro, as joias, as flores, as roupas, né? Mostra muito o poderio econômico do povo cigano. Você não sabe se um cigano é rico pela barraca. Você dorme no chão, você dorme no tapete ou na cama luxuosa. Você sabe pelas roupas, pelas joias, pelos dentes. O poder de aquisição do povo cigano está nas joias, está nas roupas. Ai, que interessante. Marlon, peraí, o Marlon falou para eu fazer uma pergunta. Marlon, eu não li a pergunta e eu não consegui voltar. Se você puder colocar a pergunta aqui de novo, eu te agradeço. Porque eu não estou conseguindo voltar na pergunta que você está falando qual é, tá? E, assim, com relação, Yuri, eu ia falar Vladimir, que eu li Vladimir ali, eu ia falar Vladimir. Com relação a essa questão das vestimentas, né? Fala um pouquinho pra gente o que significa esses elementos, a vestimenta, o punhal, né? O próprio ouro, né? Enfim, esses elementos Sim. que os ciganos sempre carregam. Os que eu lembrei agora. Assim, vou falar do meu clã primeiro, tá? Porque fala, é cigano, né? Cigano tudo se veste igual. Não. Os clãs se vestem diferente. Então, as romis, o lenço mostra que ela é casada no cabelo, né? Com uma blusa quase que normal, mas com abertura, uma saia frisada, às vezes com fita, ou às vezes não, né? É a roupa do Rom, do Machuaya, do Calderache, que usa muita miçangra nas roupas, os lenços bordados com miçangra. O Calon, não. O Calon, se você pegar, é muito típico brasileiro, quase isso, né? Então é a roupa de fita, de renda, com as fitas nunca combinando. Os outros falam assim, até com minha esposa, Morgana, mas você está com um vestido verde fosforescente, com a fita rosa, né, e com a renda azul, mas o cigano não combina a cores, não. O bonito é não combinar. O bonito é estar chamando atenção, sabe? E quem tem o privilégio de uma casa cigana ou num acampamento, as mesmas cores que a mulher usa na roupa, né, de cores, são as mesmas cores que estão na cortina da barraca, em nossos travesseiros, nos panos de prato, tudo segue uma regra. E a vestimenta, a gente acha que tem que ser mantida. É porque, como eu te disse, né, morre uma língua, morre uma tradição. Se você não se veste como cigano, você continua sendo cigano, mas é mais bonito ser autêntico, usar as roupas típicas, falar a língua. Então, as joias, o ouro, o cigano gosta muito de ouro, não tanto pelo poder aquisitivo. A gente gosta pela energia, é o metal mais puro que tem. E a gente começou a usar muito o ouro o quê? Na boca. Então, o Calon usa muito, né? O ouro na boca, porque a gente não ia em banco. A gente não guardava dinheiro em banco. A gente guardava com a gente, na boca, nas joias. Então, era fácil ter um cordão, um anel, e na hora de uma necessidade, pegar, vender esse anel, vender esse cordão para ter um dinheiro ali na mão na hora, né? Então, as joias, ela representa a riqueza do povo cigano, tanto terreno como espiritual.
Não tem cigano que não tem um cordãozinho de ouro, um anel, uma peça de ouro. Então, o ouro está muito presente, até no casamento, no nascimento e na morte. São pagos, né, os dotes, enterrado com uma moeda de ouro. Quando a criança nasce, se dá ouro, uma pulseira, um cordão, para já ser a prosperidade da criança na vida. Então, está muito presente essa coisa da joia. E não é só cigano, não. O cigano é muito vaidoso. O homem cigano gosta da joia, do chapéu. Hoje a gente já não usa punhal. Já não usamos mais o punhal. Mas não usa porque... Mas a gente usa o canivete. Né? Hoje seria muito difícil eu trajetar em Niterói, em Madureira ou na Zona Sul um punhal do lado. Seria muito difícil. Em tempos antigos era mais tranquilo. Mas um punhal é tradicional nosso, né? Eu ando de canivete, vou na rua, entro no banco, nunca fui parado, nunca mandaram eu tirar, até porque quando vê pelos dentes de ouro e pelas vestimentas já sabe que é cigano e sabe que aquilo ali não é para matar ninguém, não é para ferir ninguém. É uma coisa simbólica de proteção e de defesa. A gente usa, sim, a lâmina, mas não o punhal. O punhal ficou ritualístico, o punhal ficou para as coisas ritualísticas. Até porque, segundo, né, a tradição, me diz se eu tô falando besteira, vocês não são um povo de guerra, né? Pelo contrário, é o povo Não, da paz. o que as pessoas confundem, né? O povo cigano a gente ama e odeia com a mesma intensidade, né? Se o cigano gosta do outro, a gente gosta até a morte, defende, tá junto. Mas se a gente também não gostar, a gente também não finge. O cigano não consegue fingir que gosta do outro. E tipo, eu tô lidando com você aqui agora, te trato bem. Quando a live acaba, você, Morgana, aquela mulher chata beça. Se eu achar que você é chata, eu desligo a live aqui, você que se vire. O povo cigano não agrada se não gostar. Só agrada se gostar. E o cigano é muito briguento, o sangue cigano é muito quente, né? Então a gente tem essa impetuosidade de falar alto, de gritar, a gente é muito barulhento. A gente até fala que o cigano que não faz barulho é bengalom, é amaldiçoado, é diabólico, tá com alguma coisa arquitetada na mente. Então a gente faz muito barulho mesmo. Mas só que isso é confundido, como que o cigano é brigão, é violento, mas não é a gente que se armou desde a Índia até hoje para fazer guerras, para matar, para se armar contra a humanidade. O povo cigano é pacífico, a gente só quer viver nesse mundo, vestir nossas vestimentas, comer nossa comida, viver nossas tradições. Muito legal, isso é legal. O Marlon perguntou como é que os jovens em 2020 vivem nos acampamentos com tanta modernidade que a gente tem. Aquele negócio, né? Já me perguntaram isso, né? A tradição cigana, ela é antiga e continua sendo. Mas os outros pensam que o cigano não pode ser moderno. Podemos, nós somos modernos nos tecidos. Qual cigana que não gosta? Me perguntaram, nossa, mas antigamente eu via cigana de chita, né? E fitas e renda. Assim, mas o tempo mudou. Por que usar chita se hoje tem panos lindíssimos, né? Por que continuar andando de cavalo que morria na estrada se hoje a gente pode comprar um carro? Uma das melhores coisas de modernidade para a gente foi o celular. O celular, tem um parente casando lá em Minas, a gente já liga para lá quando que é o casamento. Vai ser daqui a 3 dias. 3 dias nós estamos lá de carro. Antigamente não. Até vinha mensagem no cavalo, na charrete, chegar. A gente tinha que sair meses antes até chegar ao acampamento. Às vezes nem chegava. Então era mais difícil a comunicação. Então a modernidade, ela fez muito bem o povo cigano. Mas a gente não deixa ela entrar de uma maneira destrutiva na nossa vida, né? Então, é uma coisa que ajuda. Hoje ajuda eu estar falando com você por uma live. Quem imaginou, né? 2 pessoas se conversando sobre tradição e cultura através de um celular. Isso é muito bom, né? Mas não pode deixar isso acabar com a cultura, né? Eu falo com ciganos que eu nunca falei, eu tenho amigos que eu jamais conheceria nesse país inteiro pela rede social. Né? Então, a modernidade, de uma forma, ela foi boa para o povo cigano. Legal. Está sendo, né, ainda. Né, nesse ponto tem sempre o lado bom, né, o lado ruim, interessante, porque assim, se adaptaram, né, à modernidade, à mudança, mas não perderam as tradições, né? Eu acho que... Uma coisa que foi muito boa, né, para a tradição cigana foi, minha esposa, ela foi nomeada delegada de povos culturais. Que legal. Então, a gente foi fazendo leis, né? Isso foi no Espírito Santo. Nós também ganhamos o Prêmio de Cultura Cigana com as leis. Porque antigamente se entrava na barraca,
se quebrava tudo, se destruía tudo, porque a gente nunca guardou papel, para a gente papel não basta, a palavra basta. Então eu entrava e tirava tudo. Não tinha um respeito. Mas a barraca é a casa do cigano. Não tem telha, não tem nada, é cordas e lona, mas é a casa. Então foi instituída que ninguém poderia entrar mais numa barraca cigana invadindo, assim, tinha que ter um mandato, né? E isso foi a modernidade que trouxe por a gente saber que a gente também tem direitos, que a gente também tem como recorrer à lei do país, e o país tem que também nos oferecer uma garantia, porque por mais que a gente seja estrangeiro, nós somos cidadão brasileiro porque nós nascemos no Brasil. Sim. Ah, inclusive, você falou da sua esposa, da Morgana. Quero fazer uma live com ela qualquer dia desse, para ela falar sobre esse trabalho. Ah, sim. O Marlon perguntou aqui, outra pergunta do Marlon. Existem ciganos universitários? Eu acredito que exista, né? Como é que seriam as profissões de Sim. do Sim. vocês? O que acontece? O Calon, a gente sempre fala do Calon, tá? Para você entender. O Calon, a gente não quer muito estudar, ter muito estudo, se tornar médico, se tornar empresário, porque isso prenderia um pouco a gente. Porque qual patrão que vai te dar 7 dias para você estar num casamento cigano? Qual patrão que vai te Gente, dar ficou 30 baixo dias meu para som, alguém me ligou. né? Então, assim, o Calon, ele não quer Vocês estão me ganhar a ouvindo? vida, ele não quer... Tô. Peraí, alguém tá me ligando aqui no celular. Horrível, horrível isso. No meio da live, meu telefone tocou. Só um instante, Uri. Mas você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque meu telefone tocou agora no meio da live. Ah, tá. É porque eu não tô mais Nós ouvindo estamos o ouvindo. Yuri, não tô conseguindo escutá-lo. Porque o meu telefone tocou e o som perdeu pra mim. Não, eu vou salvar a live sim, tá? Eu fiquei sem áudio aqui. Fiquei sem áudio, eu não escutei nada do que o Yuri falou. Yuri, eu vou fazer o seguinte, vê se você topa. Eu tenho 7 minutos de live ainda. Eu vou encerrar a live, vou salvar e eu volto. Posso fazer isso? Você concorda? Tá? Então eu Tranquilo. vou salvar a live Consigo. aqui, vou encerrar, vou salvar e volto para te chamar de novo para a gente continuar, tá? Tá bom. Eu não vou perder a live, não. Eu vou salvar a live. Eu vou encerrar aqui e volto. Vou fazer isso. É porque eu não tô conseguindo encerrar. Eu fiquei travada. É demais, Marlon. Eu não sei. Pior que a ligação de São Paulo. Eu não tô conseguindo encerrar. Tá travada a live. Vocês acreditam nisso? Vou salvar. Com certeza eu vou salvar. Peraí. Vou salvar. Olha, a gente tem 7 minutos de live ainda, 6. Eu não tô conseguindo encerrar. Peraí. Que chato isso. Mas eu sou paciente. Eu travei. Tô travada. Tô calma. E o telefone continua. Peraí, filho, atende aqui pra mim. Atende aqui no telefone normal, por favor. Tá, então fala aí, acontece. Fala então, nesses 6 minutinhos. Eu vou falar sobre o que você me Vai dar perguntou. certo. Então, assim, o cigano Calon, né, ele não tem a pretensão de estudar tanto.
porque teria um patrão mandando, um patrão exigindo, a não ser que a gente seja dono do nosso próprio negócio. Mas os outros clãs, sim, eles estudam, fazem faculdade, tem ciganos médicos, ciganos engenheiros, ciganos com estudos muito grandes, né? Mas em si tem que esconder um pouco a tradição, a cultura, tem que esconder um pouco a vestimenta pelo preconceito ainda, né? Temos ciganos dentro do mundo artístico, temos ciganos É dentro das verdade. leis, temos ciganos dentro é, da política, né? O próprio Juscelino Kubitschek também, de tradição cigana, de origem cigana. Então, tem sim ciganos estudados, ciganos que fazem faculdade, mas nunca foi a pretensão do cigano Calon. Então, o cigano Calon não é que ele seja ignorante ou burro, né? Ou não queira ser estudado, né? A gente preferiu não fazer essa linhagem, até porque era muito difícil de barraca se manter no mesmo colégio, se manter na mesma escola. Então, foi uma das coisas que minha esposa também viu isso, né? De ir nas escolas, falar sobre o povo cigano, de juntar junto à lei do circo, de fazer o cigano poder mudar de escola, quando ele mudasse de barraca no meio do ano, como o povo do circo faz, né? Então, ficou dessa forma. Então, hoje, o cigano Calon, do meu tempo para cá, estuda. Do meu tempo para lá, já não se estudava, né? Mas, geralmente, o homem estuda, né? Mas é difícil a mulher cigana estudar, porque ela, desde nova, já vai ter que se tornar mulher, fazer os afazeres domésticos. Então, o homem se estuda um pouquinho mais, mas não tem essa pretensão de se formar advogados ou médicos, mas os outros clãs existem, sim. Gente, deixa eu falar que eu sei que vocês estão me ouvindo. Nós temos 4 minutos, tá? Yuri, eu quero te agradecer pela presença, pela receptividade, por aceitar o convite, por falar sobre a cultura de vocês, que é linda, riquíssima. Eu amo. Não sou cigana de sangue, mas eu acho que minha alma é cigana, eu acho que eu fui na outra vida, não sei. Eu tenho muitas perguntas para te fazer ainda. Quero fazer outra live com você, com a sua esposa também, né? Porque achei super interessante o trabalho dela, para a gente conhecer mais um pouquinho. Eu acho válido, eu acho que a humanidade tem que conhecer a cultura de vocês, sim. Acho, assim, que é um pouco inviável, né, de se ensinar na escola, não por nada, acho que deveria se ensinar na escola, mas por causa dessas questões dos segredos. Mas acho que deveria ser ensinado na escola, sim. A gente tem tanto artistas que são ciganos e eles se escondem. Juscelino Kubitschek foi um presidente cigano, não sei se vocês sabem disso, né? Mas não falava muito, tinha descendência cigana. Então, assim, acho que essa cultura é riquíssima e merece ser vista, merece ser mostrada. Tá, Yuri? Quer deixar alguma mensagem no final? Temos 3 minutos ainda. Pode falar o que você quiser. Eu que agradeço a oportunidade de falar da minha própria cultura, do meu próprio povo, tá? Um povo ainda muito discriminado, então a pessoa só conhece o outro conversando, então uma conversa é fundamental para tudo. E assim, eu agradeço a você, agradeço ao Marlon, agradeço ao Varal por ter dado essa oportunidade e que Deus possa abençoar ricamente sua vida, a vida de todos que estiveram assistindo a live. Pode ser o começo de outras também, para a gente se abrir mais, para se mostrar mais coisas, tá? Gratidão. Temos 2 minutos, tá? Para terminar. Se quiser continuar falando, pode ir falando até terminar. Assim, Depois manda pra não, mas gente, tá? Os likes no direct. tá, mas assim, eu tenho que agradecer mesmo, tá? Eu estou aberto para falar sobre as perguntas, né? Estou aberto para fazer outra live, sim, porque é muito gratificante alguém que valoriza a nossa cultura, valoriza o nosso Não povo e fecha. abrir esse espaço para a gente estar falando. Então, gratidão mesmo. Que do Véu Baron, a Bestivele, a Saron, que se ela cai, de que ela anda live, que do Véu Baron, a Bestivele, a Saron Calens e Gadjes do Lumiaco. Obrigada, gente. Obrigada, Yuri. Obrigada pela presença de todos vocês de novo, mais uma vez. Vou tentar encerrar a live aqui, mas salvadar, tá? Tem 26 segundos restantes. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos que assistiram a live,
Obrigado a todos que tiraram seu tempo hoje para escutar um pouco sobre a cultura tradicional